Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco nesse momento em que buscamos a Sua presença sempre tão confortadora. A nossa reflexão de hoje começa com um trecho do livro Minutos de Sabedoria, onde Torres Pastorino nos diz assim: não esbanje suas forças mentais com atividades de pouca importância e prejudiciais a você. Dê finalidade elevada a seus trabalhos. Canalize sua força espiritual e mental para os sublimes interesses da humanidade, para a felicidade das pessoas que o cercam. Este trecho, esse convite de Pastorino nos remete à lei de trabalho, que é uma das leis divinas ou naturais que a gente aprende lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 3. Kardec, nesse capítulo, pergunta aos espíritos se a necessidade do trabalho é uma lei da natureza, e os espíritos dizem a ele que sim. E por isso mesmo o trabalho é uma necessidade. E que a civilização nos obriga a trabalhar mais porque aumenta as nossas necessidades e os nossos prazeres. Mas Kardec faz também uma outra pergunta aos espíritos, querendo saber se devemos entender por trabalho só as ocupações materiais. E os espíritos dizem a ele que não. Que o nosso espírito também trabalha, assim como o corpo. E arrematam dizendo que toda ocupação útil é trabalho. Quando a gente pensa, junto essas duas informações de que toda ocupação útil é trabalho, que o nosso espírito trabalha, tem tanta necessidade de trabalhar como tem o nosso corpo, e que o trabalho é uma necessidade na natureza, nós precisamos pensar em como é que estamos ocupando as nossas forças físicas, as nossas forças mentais nesta atividade. O que estamos fazendo de útil? Em que estamos gastando as nossas energias, as nossas forças mentais, como nos diz o Torres Pastorino? E ele nos recomenda para que não esbanjemos as nossas forças mentais em ocupações pouco proveitosas e até prejudiciais para nós. Que ocupações seriam prejudiciais para nós? Pensamos muito naqueles momentos em que cultivamos pensamentos negativos, em que nos deixamos permanecer em atividades prejudiciais ao nosso corpo físico. Quando, por exemplo, nos alimentamos inadequadamente, quando, por exemplo, cultivamos a inércia, a falta de exercício, a falta de cuidado com o nosso próprio corpo, com a nossa saúde física. Mas também pensamos que esbanjamos as nossas forças em atividades prejudiciais quando pensamos mal do outro, quando cultivamos a inveja, o ciúme, a maledicência, a raiva, quando cultivamos essas emoções primárias, essas emoções instintivas do ser humano, estamos ali gastando a nossa energia preciosa em algo que não nos faz bem. Então, a partir do texto de Torres Pastorino, nós deveríamos pensar em que estamos empregando a nossa boa energia. Será que estamos empregando as nossas boas energias em fazer o bem?
Será que estamos empregando as nossas energias naquele esforço individual de autotransformação? Será que estamos empregando a nossa energia em nos tornarmos mais amorosos, mais gentis, mais pacientes, mais mansos, lembrando que a virtude do mês na nossa casa é a mansuetude? Estamos tentando controlar os nossos impulsos realmente? E nos tornando mais compreensivos para com o outro, ao invés de tão reativos? Porque naturalmente reagimos quando nos sentimos ofendidos, magoados, prejudicados. Mas aquele que é manso, ou aquele que se esforça para adquirir a virtude da mansuetude, é alguém que controla os seus impulsos. É alguém que se esforça por controlar os seus impulsos. É alguém que procura se colocar no lugar do outro. É alguém que procura calar ao invés de falar apressadamente. Então, se estamos aplicando bem as nossas energias, essas energias poderosas, porque o nosso pensamento é força criadora. E se nós estamos aplicando essas energias do nosso pensamento no bem, nós vamos naturalmente construindo bem no nosso entorno. Nós vamos naturalmente construindo relações afetivas, relações interpessoais mais saudáveis, mais equilibradas, de mais cooperação, de mais afetividade sadia, afetividade boa, que faz bem à alma. E aí a nossa vida vai se tornando melhor. Canalizar a nossa força espiritual para os interesses da humanidade, para a felicidade das pessoas que nos cercam, nos convida o Pastorino. E é isso. Procurar com o nosso pensamento, se não com os nossos atos, porque não tenhamos a condição física de fazer alguma coisa, mas pelo menos canalizar a nossa energia mental, através de uma prece, através de um pensamento bom, através de uma vibração amorosa e de saúde para aquele nosso irmão que passa por um momento de dificuldade, ou para aquele nosso irmão que nos deu uma vibração não tão boa. Mas se nós conseguirmos nos colocar no lugar dele e vibrar o melhor possível para o seu reequilíbrio, nós estaremos canalizando as nossas forças espirituais para a felicidade dele. E isso é um exercício. Isso é um exercício que precisa ser continuado. Não basta que façamos uma única vez e pronto, está feito. Não. Esse é um exercício que precisamos incorporar às nossas atividades diárias. Assim como aprendemos a praticar o bem de outras formas, assim como aprendemos a praticar o bem em atos concretos, também precisamos aprender a praticar o bem no exercício do pensamento amoroso, generoso, compassivo para com todos os que nos cercam. São muitas as virtudes que precisamos aprender, mas as virtudes, nos diz André Luiz, não são flores ornamentais. Ele nos diz que a virtude é fruto do esforço próprio, que nós devemos usar e engrandecer no momento oportuno. Então é esse esforço próprio na aquisição da virtude que nos convida Torres Pastorino quando nos alerta para não esbanjarmos as nossas forças mentais com atividades de pouca importância e que possam ser prejudiciais a nós. Canalizar a nossa força espiritual e mental
para os sublimes interesses da humanidade, para a felicidade das pessoas que o cercam. Essa é a recomendação de hoje. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco, nos nossos corações, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, e que nós possamos ser sempre multiplicadores dessa paz, repartindo-a com todos aqueles que convivem conosco. Que assim seja.